Você está preso financeiramente porque ainda não entendeu o poder desse versículo. A vida inteira te ensinaram a correr atrás do dinheiro, a se matar de trabalhar, a aceitar a escassez como se fosse algo normal. Mas ninguém te mostrou isso. Ninguém te ensinou que existe uma chave espiritual escondida nas Escrituras. Uma chave capaz de desbloquear sua mente e, junto com ela, sua realidade financeira. Hoje, eu vou revelar qual é essa passagem. E mais do que isso, vou te mostrar como ela transformou minha vida por completo. Não com mágica, mas com entendimento. E se você ficar até o final, vai entender por que o problema nunca foi a falta de dinheiro. Foi a forma como você pensa sobre ele. Porque quando esse versículo entrou na minha vida, tudo mudou. Renovar a mente não é apenas mudar de opinião. Não é simplesmente pensar positivo por um instante e depois voltar ao mesmo padrão. Renovar a mente é reprogramar o seu interior. É fazer uma faxina profunda nos pensamentos limitantes que você carrega desde a infância. É substituir, conscientemente, cada crença que diz não dá por uma verdade que diz eu posso com Deus. Mas como fazer isso na prática? Renovar a mente é observar o que você pensa o tempo todo. É estar vigilante. Quando surge um pensamento de medo, de dúvida, de derrota, você não aceita. Você questiona. Você confronta. Você substitui. Você diz: isso não vem de Deus. Eu rejeito esse pensamento e declaro a verdade da palavra sobre a minha vida. Napoleon Hill deixou isso muito claro. Ele dizia que a riqueza nasce no invisível. Antes de surgir na sua conta bancária, ela começa na sua mente. Você precisa vê-la lá dentro. Você precisa acreditar nela, mesmo quando tudo à sua volta nega. Hill falava que os pensamentos são coisas. Eles têm energia. Eles moldam realidades. E isso não é só filosofia. Isso é espiritual. A Bíblia confirma isso com uma precisão assustadora. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Ou seja, você não é o que dizem que você é. Você é o que imagina ser. Se você se vê como alguém limitado, fracassado, indigno, é isso que vai manifestar. Mas se você se vê como alguém forte, próspero, guiado por Deus, então, inevitavelmente, essa imagem interna vai se tornar externa. E veja, isso não é mágica, é mentalidade. É o princípio da fé em ação. O próprio Jesus disse: se você crer, verá a glória de Deus. Perceba a ordem. Primeiro você crê, depois você vê. O mundo diz: ver para crer. Deus diz: crer para ver. É aí que mora o segredo. Renovar a mente é reescrever seu sistema operacional. É parar de repetir o que a escassez ensinou. É parar de dizer: eu nunca vou conseguir. E começar a declarar: eu sou abençoado. Eu sou guiado. Deus me dá poder para adquirir riquezas. Há abundância no meu caminho. Você precisa parar de alimentar sua mente com miséria. Tudo que você consome, as conversas que você tem, os vídeos que você assiste, os livros que lê, tudo isso programa sua mente. Se você se enche de conteúdo negativo, de lamentação, de tragédia, é isso que sua alma vai refletir. Mas se você alimenta sua mente com fé, sabedoria, verdade, visão, então sua vida começa a florescer. Napoleon Hill dizia que o pensamento dominante na sua mente acaba se tornando realidade. Por isso, escolha com sabedoria aquilo que você pensa, repete e imagina. Porque a mente não é só um lugar de ideias. A mente é o solo onde você planta o futuro. Então, quando a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, ela está te dando um mapa, um código, uma chave de libertação. Deus está dizendo: quer mudar sua vida? Comece pela sua mente. Não é o governo, não é o salário, não é o mercado, é a mente. E sabe o que é mais poderoso nisso? É que ninguém pode fazer isso por você. Essa decisão
é só sua. É você quem escolhe o que vai dominar seus pensamentos. É você quem decide se continua pensando como um derrotado ou se assume sua identidade de filho do rei, herdeiro da abundância e agente da transformação. Chegou um momento da minha vida em que tudo parecia travado. As contas se acumulavam. O dinheiro mal dava para o básico e a sensação era de estar preso dentro de um ciclo sem fim. Eu acordava já cansado, mentalmente exausto e todo o esforço parecia inútil. Eu tentava empreender, buscava novas ideias, me inscrevia em cursos, mas nada fluía. Era como se existisse uma barreira invisível entre mim e a prosperidade. Foi nesse ponto que comecei a buscar algo além do que os livros de finanças tradicionais ofereciam. Eu queria uma resposta mais profunda, algo que fosse além da matemática e da lógica. Eu queria entender o que realmente estava me bloqueando. Foi nessa busca silenciosa que um dia, lendo as Escrituras, me deparei com um versículo que eu já tinha ouvido várias vezes, mas que dessa vez bateu diferente. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Naquele instante, algo dentro de mim despertou. Eu entendi, de forma brutal e clara, que o problema nunca foi a falta de dinheiro. O problema era a minha mentalidade. Era a forma como eu pensava, como eu reagia às dificuldades, como eu me via diante do fracasso. Eu estava conformado com um modelo mental pobre, escasso, limitado. E isso estava se refletindo em tudo à minha volta. Foi aí que a conexão com os ensinamentos de Napoleon Hill ficou clara. Hill dizia: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E isso está profundamente alinhado com Romanos 12:2. A transformação não começa fora. Ela começa dentro. Começa na renovação da mente. Enquanto eu acreditava que era impossível, enquanto eu dizia para mim mesmo que não dava, que isso não era para mim, que a vida é difícil para quem nasce pobre, adivinha? A realidade obedecia. Ela refletia exatamente aquilo que eu mais temia. Eu percebi que estava orando errado. Estava pedindo bênçãos, mas mantendo uma mente cheia de dúvida, medo, revolta e autossabotagem. Estava querendo mudança do lado de fora, sem mexer nada do lado de dentro. E Deus não trabalha assim. Ele age na renovação da mente. Ele não dá riqueza para uma mente que continua pensando como escrava. Ele não derrama prosperidade onde há resistência mental, incredulidade e vitimismo. Então, eu comecei a me reprogramar. Comecei a declarar todos os dias que minha mente era renovada pela palavra, que eu era capaz, que eu era merecedor da prosperidade que vinha de Deus. E parei de me conformar com o que o mundo dizia. O mundo dizia que a crise estava feia, que o desemprego aumentava, que empreender no Brasil era difícil. Mas a palavra dizia: transformai-vos. E Rio dizia: você é o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. Foi nesse ponto que minha realidade começou a mudar. Não do dia para a noite, mas como uma chave que gira e destrava uma porta que sempre esteve ali. As oportunidades começaram a surgir. A criatividade voltou. Portas que antes estavam fechadas começaram a se abrir. E tudo isso porque, pela primeira vez, eu entendi. A crise não estava do lado de fora. Estava dentro da minha mente. E quando eu transformei minha forma de pensar, a vida financeira começou a se alinhar com essa nova verdade. Essa foi a minha descoberta. E talvez seja a sua também. Quando eu li aquele versículo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Algo dentro de mim virou uma chave. Eu entendi que não adiantava só orar, pedindo dinheiro, pedindo milagre, pedindo mudança, se minha mente continuava presa
em pensamentos de fracasso, medo e escassez. Então, eu comecei a me policiar. Eu comecei a prestar atenção em tudo que eu falava sobre dinheiro. Cada vez que eu dizia, está difícil, nunca sobra, eu nasci para lutar, eu me corrigia imediatamente, porque percebi que cada palavra era uma profecia. E toda vez que eu falava derrota, eu autorizava a derrota a entrar. A mudança começou pelas palavras. Eu escrevi frases e coloquei na parede. Coisas como: eu atraio riqueza com sabedoria. Sou merecedor da prosperidade. O dinheiro que eu ganho serve a um propósito maior. Meu trabalho é abençoado e frutífero. No início, parecia que eu estava me enganando, que eu estava fingindo algo que não era verdade. Mas aí, eu me lembrei do que Napoleon Hill ensinava. Você não pode alcançar nada enquanto não acreditar que pode. A crença vem primeiro. Depois, vem o resultado. A mente precisa ser moldada antes da realidade se transformar. E não foi um milagre imediato. Não caiu um caminhão de dinheiro do céu. Mas sabe o que aconteceu? Portas começaram a se abrir. Ideias começaram a vir. Eu comecei a ver oportunidades onde antes só via problema. Um conhecido me indicou um serviço. Um cliente antigo voltou. Um produto encalhado começou a vender. Foram pequenos sinais, pequenas confirmações de que a mente renovada atrai novas possibilidades. Não era coincidência, era consequência. Porque quando você muda por dentro, o mundo responde por fora. Eu entendi, ali na prática, que o versículo não estava falando de religião. Estava falando de transformação real. Estava ensinando o mesmo que Hill ensinou a vida inteira. Que o poder está dentro de nós. Que somos moldados pelo que pensamos com fé. Que a mente é a sementeira de toda a abundância. E olha, teve um momento em que eu pensei em desistir. Quando nada parecia acontecer, mesmo com a mente cheia de frases positivas. Mas foi aí que eu lembrei. Não é sobre parecer, é sobre persistir. Porque a renovação da mente é um processo, não um evento. Você não muda 30 anos de mentalidade de escassez em 3 dias. É repetição, é fé, é decisão diária. E quanto mais eu persistia, mais eu percebia. Eu já não era mais o mesmo. Eu me comportava diferente. Eu falava diferente. Eu não reclamava mais como antes. Eu não me sentia pequeno. Eu me sentia em construção. E é isso que eu quero que você entenda. Você não precisa esperar a vida mudar para mudar sua mente. Você muda sua mente. E a vida começa a seguir esse novo roteiro. Romanos 12:2 e Napoleon Hill estavam dizendo a mesma coisa, com linguagens diferentes. O mundo externo é reflexo do mundo interno. Mude dentro e o fora começa a se alinhar. Essa foi a maior descoberta da minha vida financeira. Napoleon Hill dizia: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. E isso me marcou profundamente, porque até aquele momento eu achava que fé era apenas esperar. Era ficar parado, esperando Deus fazer. Mas Hill falava de algo diferente. Ele falava de fé aplicada. Uma fé que se move. Uma fé que trabalha, que age. E quando eu voltei ao versículo de Romanos 12:2, eu percebi que ele também não termina apenas na renovação da mente. Ele continua: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a renovação mental não é o fim, é o meio. O meio para você viver aquilo que Deus já planejou para você. E sabe o que é mais impressionante? A vontade perfeita de Deus não é miséria, não é escassez, não é sobrevivência, é plenitude. E eu entendi ali. Deus não se agrada da pobreza. Ele se agrada do progresso. Ele não quer que a gente viva lutando o tempo todo, mas que a gente aprenda a crescer, prosperar e transbordar. Por quê?
Porque só quem tem o suficiente pode ajudar os outros. Só quem sobe pode puxar alguém para cima. Mas isso exige fé. E fé de verdade. Não só uma fé de palavras, mas uma fé de ação. A fé que Napoleon Hill descrevia era aquela que te faz agir como se fosse impossível falhar. Ele dizia: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas acrescentava: se você age com fé. E foi isso que eu comecei a praticar. A cada manhã, eu declarava com fé o que eu queria viver. Mas depois da declaração, vinha a parte mais difícil: agir como se já fosse real. Isso significa andar com postura, trabalhar com excelência, negociar com confiança. Mesmo sem ver o resultado ainda, eu me comportava como quem já tinha vencido. E algo começa a mudar quando você faz isso. É como se o mundo começasse a te levar a sério. Como se portas que antes estavam trancadas começassem a se destrancar sozinhas. Mas elas não se abrem para quem só acredita. Elas se abrem para quem age como quem acredita. Foi quando entendi o que Hill queria dizer. Fé não é só crer. Fé é agir. Fé é falar diferente. É pensar diferente. É decidir com ousadia, mesmo diante da incerteza. E sabe o que é mais poderoso? Quando você age com fé, caminhos escondidos começam a aparecer. Aquela pessoa que nunca te notou, te liga. Aquela ideia que parecia impossível começa a fazer sentido. Aquela venda que estava empacada acontece. E você sabe, no fundo, que não foi sorte. Foi fé em movimento. A fé verdadeira, aquela que transforma a vida financeira, é a que se une à ação. Porque Deus abençoa o que está em movimento. Ele não move o sofá onde você está sentado esperando as coisas acontecerem. Ele move as águas quando você pisa, quando você vai, quando você se mexe. E tudo começou com um versículo, um só. Romanos 12:2, que me ensinou a renovar a mente para viver a vontade de Deus. E essa vontade é plena. Inclui paz, inclui propósito e, sim, inclui prosperidade. Napoleon Hill dizia: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. E isso me marcou profundamente, porque até aquele momento eu achava que fé era apenas esperar. Era ficar parado, esperando Deus fazer. Mas Hill falava de algo diferente. Ele falava de fé aplicada. Uma fé que se move. Uma fé que trabalha, que age. E quando eu voltei ao versículo de Romanos 12:2, eu percebi que ele também não termina apenas na renovação da mente. Ele continua: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a renovação mental não é o fim, é o meio. O meio para você viver aquilo que Deus já planejou para você. E sabe o que é mais impressionante? A vontade perfeita de Deus não é miséria, não é escassez, não é sobrevivência, é plenitude. E eu entendi ali. Deus não se agrada da pobreza. Ele se agrada do progresso. Ele não quer que a gente viva lutando o tempo todo, mas que a gente aprenda a crescer, prosperar e transbordar. Por quê? Porque só quem tem o suficiente pode ajudar os outros. Só quem sobe pode puxar alguém para cima. Mas isso exige fé. E fé de verdade. Não só uma fé de palavras, mas uma fé de ação. A fé que Napoleon Hill descrevia era aquela que te faz agir como se fosse impossível falhar. Ele dizia: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas acrescentava: se você age com fé. E foi isso que eu comecei a praticar. A cada manhã, eu declarava com fé o que eu queria viver. Mas depois da declaração, vinha a parte mais difícil: agir como se já fosse real. Isso significa andar com postura, trabalhar com excelência, negociar com confiança. Mesmo sem ver o resultado ainda, eu me comportava como quem já tinha vencido.
E algo começa a mudar quando você faz isso. É como se o mundo começasse a te levar a sério. Como se portas que antes estavam trancadas começassem a se destrancar sozinhas. Mas elas não se abrem para quem só acredita. Elas se abrem para quem age como quem acredita. Foi quando entendi o que Hill queria dizer. Fé não é só crer. Fé é agir. Fé é falar diferente. É pensar diferente. É decidir com ousadia, mesmo diante da incerteza. E sabe o que é mais poderoso? Quando você age com fé, caminhos escondidos começam a aparecer. Aquela pessoa que nunca te notou te liga. Aquela ideia que parecia impossível começa a fazer sentido. Aquela venda que estava empacada acontece. E você sabe, no fundo, que não foi sorte. Foi fé em movimento. A fé verdadeira, aquela que transforma a vida financeira, é a que se une à ação. Porque Deus abençoa o que está em movimento. Ele não move o sofá onde você está sentado esperando as coisas acontecerem. Ele move as águas quando você pisa, quando você vai, quando você se mexe. E tudo começou com um versículo. Um só. Romanos 12:2, que me ensinou a renovar a mente para viver a vontade de Deus. E essa vontade é plena. Inclui paz, inclui propósito e, sim, inclui prosperidade. Se tem algo que aprendi nesse processo de transformação, é que mudança real começa com uma escolha consciente. Não é algo mágico, nem repentino, é fruto de um novo posicionamento interno. Então, se você quer aplicar isso hoje, agora mesmo, o primeiro passo é simples, mas poderoso. Pare de repetir mentiras sobre sua vida financeira. Frases como: dinheiro é sujo, nasci para sofrer, isso não é para mim, parecem inofensivas, mas carregam uma força destrutiva enorme. Cada vez que você diz isso, você está dando um comando para sua mente. E a mente acredita. Ela executa. Ela molda sua realidade de acordo com o que você diz e pensa. Napoleon Hill dizia: as palavras que você repete a si mesmo formam a fundação da sua crença. Por isso, o primeiro exercício é esse. Elimine o lixo verbal. Toda vez que você perceber uma frase negativa surgindo, substitua por uma afirmativa de poder. Em vez de dizer, não tenho dinheiro, diga, estou aprendendo a prosperar. Em vez de, isso não é para mim, diga, eu posso, eu consigo, eu mereço. Pode parecer simples, mas isso começa a reprogramar sua mente aos poucos. O segundo passo é ainda mais prático. Crie um caderno de reprogramação. Um caderno só seu, onde todos os dias você vai escrever, com suas próprias palavras, como você quer viver. Descreva sua vida ideal como se já fosse real. Escreva: minha vida é próspera. O dinheiro me encontra com facilidade. Tenho ideias lucrativas. Meu trabalho abençoa pessoas. Sou guiado por Deus em cada decisão. Ao escrever isso, todos os dias, você está plantando sementes. E a mente humana é fértil. O que você planta, cresce. Hill falava que o cérebro é um campo magnético de vibrações. Se você semeia escassez, colhe bloqueios. Se você semeia prosperidade, colhe possibilidades. Terceiro passo: medite diariamente no versículo e nos princípios. Pegue Romanos 12:2 e leia com calma, com profundidade, todos os dias. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Repita isso em voz alta. Declare. Deixe isso se tornar parte de quem você é. E junto disso, leia trechos de Napoleon Hill, especialmente os que falam de fé, ação e persistência. Faça disso sua rotina espiritual e mental. E o mais importante: haja. Fé sem ação é ilusão. Decida hoje fazer algo que reflita sua nova mentalidade. Pode ser mandar um e-mail, começar um projeto, mudar seu tom ao falar com alguém, investir num curso, cortar um hábito ruim. Não importa o tamanho da ação, o que importa é que ela confirme a sua decisão interna.
Lembre-se dessa fórmula simples, mas poderosa. Mentalidade mais fé, mais ação. Tinhas portas abertas. Não tem segredo, não tem mágica. A renovação da mente, combinada com fé aplicada e ações consistentes, muda tudo. Muda a forma como você é visto. Muda a forma como você se comporta. Muda as oportunidades que surgem. Muda a sua vida. Você não muda a sua realidade com sorte. Você muda com decisão. E essa decisão pode começar hoje. Agora. Basta você escolher. Antes da transformação, minha realidade era um ciclo sufocante. Dívida, frustração, aquele peso constante no peito. A sensação de estar sempre correndo atrás, mas nunca alcançando. Era como se o mundo tivesse dado certo para todo mundo, menos para mim. A cada conta não paga, a cada tentativa fracassada, minha mente se enchia de dúvidas, medo e, principalmente, vitimismo. Eu achava que o problema era o sistema, a crise, o governo, a sorte. Mas a verdade é que o maior sabotador estava dentro de mim. Meus próprios pensamentos, minha linguagem, minha visão de mim mesmo, tudo isso era escassez disfarçada. Era uma prisão invisível. E então veio o ponto de virada. Quando eu li Romanos 12:2 com outros olhos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aquilo me bateu como uma revelação. Era como se Deus estivesse dizendo: não adianta mudar por fora, se você não mudar por dentro. A partir dali, comecei a aplicar os princípios de Napoleon Hill com mais consciência. Hill dizia: a mente é tudo. O que você pensa, você se torna. E quanto mais eu mergulhava nesse entendimento, mais eu via que o dinheiro não era o problema. Meu problema era a mentalidade. E o que veio depois? Depois, tudo mudou. Não foi mágica, foi processo. Comecei a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Tive ideias diferentes. Comecei a fazer escolhas melhores. A dívida, que antes me esmagava, virou um desafio com data de vencimento. O desânimo deu lugar a propósito. E os pequenos resultados começaram a se multiplicar. E sabe o que é mais interessante? As pessoas ao meu redor começaram a notar. Você tá diferente. O que aconteceu com você? Tá dando tudo certo para você, né? E minha resposta era simples, mas poderosa. Eu mudei minha mente. E minha mente mudou tudo. É isso. A mudança externa sempre começa com uma mudança interna. A Bíblia já dizia isso. Napoleon Hill apenas traduziu em linguagem prática. E eu fui o experimento vivo dessa verdade. Hoje, eu entendo que sucesso não é sorte, é decisão, é mentalidade, é fé aplicada com ação constante. E se você está ouvindo isso agora, saiba, você também pode. O antes pode ter sido escuro, pesado, sem rumo. Mas o depois começa com uma única decisão: renovar a sua mente. Foi isso que eu fiz. E é isso que eu desejo que você faça também. Esse versículo não é apenas uma frase bonita para decorar. Ele é uma chave. Uma chave capaz de destrancar a prisão invisível que mantém milhões de pessoas presas na escassez, no medo e no conformismo. Quando você renova sua mente, tudo ao seu redor começa a mudar. Sua visão muda, suas palavras mudam, suas decisões mudam. E com isso, sua vida financeira também muda. Foi isso que aconteceu comigo. E pode acontecer com você. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: minha mente é próspera. Declare isso com fé, com força, com convicção. E mais, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa dessa chave, porque talvez o que está faltando na vida de alguém seja exatamente essa verdade. Lembre-se, a mudança começa por dentro. A Bíblia já disse. Napoleon Hill confirmou. Agora é a sua vez de viver isso. Esse versículo não é só uma frase bonita. Ele é a chave para a sua liberdade financeira.